Oi gente, vou comentar um pouquinho com vocês sobre o livro incrível O Labor da Morte, publicado pela editora Clepsydra, do autor Ferdinand Barth, eu acho que é assim que fala. Na verdade, gente, isso daqui é um poema, tá? É ilustrado, e tem também um prefácio escrito pelo Felipe Vale. É um livro muito bonito, essa daqui eu acho que é a edição mais bonita da Clepsydra. E, enfim, gente, Ferdinand Barth, ele era mais conhecido como ilustrador do que como poeta. Tá? Tanto que aqui no livro temos as ilustrações, tá? Porque esse livro, o poema, ele foi publicado juntamente com várias ilustrações, tá? Na versão original. E aí a Clepsydra, ela manteve as mesmas ilustrações, só que aqui essa edição, gente, ela é bilíngue. Então você tem o poema, né? O verso aqui do poema, a ilustração e aqui o verso original. Então tem a versão em inglês e em português a tradução. O livro inteiro, ele é assim, o poema inteiro é um verso, uma ilustração. Um verso, uma ilustração, um verso, uma ilustração e assim por diante. Tá? É um poema bem curtinho, tá? Você lê isso daqui em alguns minutos, mas ele traz uma reflexão muito grande. E assim, gente, eu achei pertinente, né, trazer essa resenha para agora, porque a gente está entrando no inverno. E o próximo dia 30 agora é o dia de Samhain. E eu que pratico a Wicca e a bruxaria, Samhain é a noite do, digamos que do nosso ano novo, né? A noite da entrada do inverno. Então é como se estivesse acabando o ano velho e iniciando ali o ano novo. Mais do que a entrada do inverno e essa questão do ano novo, o Samhain, gente, a noite de Samhain, ela representa muito a morte mesmo. Ele é um festival muito antigo, né? Uma celebração muito antiga que fala sobre a morte. Então, tudo que é a respeito desses términos, né? Das transformações, de maus hábitos que você quer se livrar, sobre a morte física mesmo do corpo, tudo isso vem à tona agora na noite de Samhain. É um momento de você parar e refletir sobre essas questões, né? E é até engraçado porque geralmente nessa época começa a pipocar um monte de coisa sobre o assunto, né? Eu recebi esse livro faz um tempinho já, acho que foi do ano passado já, da editora, e eu tô enrolando para ler ele. Eu nem sabia sobre o que se tratava a história, não sabia de nada. E aí ficou ali na minha estante, eu falei, calma que uma hora eu leio, uma hora eu leio. De repente me deu uma vontade de ler o livro, e aí justamente quando estamos chegando na época de Samhain, e o livro fala exatamente sobre isso, gente. É um livro que eu recomendo muito para você ler aí no dia 30, né, se você pratica, mas se você não pratica, a entrada do inverno também é uma data muito propícia para esse tipo de assunto, para se refletir sobre isso. E o livro, gente, ele fala sobre as danças macabras acho que do século XVI ou XV, saindo da Idade Média. Você tinha paredes de cemitérios, né? Você tinha vitrais de igreja, você tinha quadros, pinturas, até mesmo poemas que mostravam pessoas de todas as classes sociais, digamos assim, né? Desde os príncipes aos trabalhadores, aos pobres, enfim, dançando com cadáveres, dançando com a pessoa que representava a morte. Geralmente era uma pessoa bem vestida, só que era uma caveira, né, no caso. Até a capa aqui tem uma ilustraçãozinha que mostra isso. O Ferdinand Barth, ele traz isso também no poema, tá? Então as ilustrações, todas elas são como se fossem as danças macabras mesmo. E aí você tem aqui vários personagens, me lembrou muito também o tarô. Aliás, tem até aqui, vou mostrar pra vocês. A carta da morte, gente, do tarô, ela, não sei se vai dar pra ver direito, tá? Mas ela é representada por praticamente uma figura das danças macabras. É a morte, né? Ela é uma caveira com um manto, uma foice. E claro que isso varia de tarô para tarô, mas em geral é sempre assim. E a minha carta aqui, por exemplo, esse daqui é o tarô das bruxas. Ele mostra a morte pisando, né? Ela está sentada sobre um monte de cabeças, e essas cabeças, claro que estão mortas, é uma carta um pouquinho sinistra. Mas aqui você vê, se você prestar atenção, você vê um rei, você vê uma rainha, você vê uma sacerdotisa, você vê aqui pessoas que parecem camponeses. Então é como se ela viesse para todo mundo mesmo, não importa quem seja. Então não importa qual classe social ela é, né? Não importa se ela é rica, se ela é pobre, ela sempre vai representar que ela é soberana, como se a morte fosse soberana. Então é muito interessante que a carta do tarô lembra muito essas pinturas das danças macabras. Então é um poema bem curtinho, tá? Você tem também o apoio, como eu falei, do prefácio do Felipe Vale. E esse prefácio ele fala tudo aqui que eu já falei praticamente, né? Ele explica
como que surgiu, ele explica um pouco desse período que as danças macabras foram surgindo, ele explica também um pouco das referências que a gente tem até hoje, né, porque isso se manteve, querendo ou não, até hoje a gente pega essas referências em muita coisa. E é muito interessante porque o livro ele é tão curto, mas ele te faz, assim, sabe, entrar pra dentro de si mesmo e você reflete sobre tanta coisa, e é o que realmente fica, né, o que é o real. E aí você, conforme você vai refletindo sobre a morte, você vai desmistificando ela, você vai tirando os preconceitos e você vê que ela simplesmente ela é, entendeu? A morte é uma certeza. E é engraçado porque ela, mesmo sendo a única certeza que a gente tem, né? A morte é a única certeza que a gente tem. Eu não posso afirmar que eu tenho certeza que existe vida após a morte, ou que eu tenho certeza da reencarnação, ou que eu tenho certeza porque eu não morri ainda. Mas eu sei que eu vou. Então a única coisa que a gente tem certeza 100%, assim, sem dúvida nenhuma, é a morte. E mesmo assim a gente não gosta de falar sobre ela. A gente não gosta de pensar sobre a única certeza que a gente tem. Por quê? Sabe, é muito bizarro. Tem um livro aqui, gente, eu não vou achar, mas é o Confissões do Crematório, né, da Caitlin Doughty, que ela passou não sei quantos anos trabalhando num necrotério, e ela fala muito a respeito disso também, a respeito de como a morte é vista em outras culturas, né? Em culturas que as pessoas, quando morrem, o velório delas é celebrado com uma puta festona, sabe? E com bebida, e com sexo, e com um monte de coisa, e eu quero que meu velório seja assim. Então, tipo assim, o porquê que a gente tem tanto peso, sabe, sobre este pensamento que, querendo ou não, como eu falei, é a nossa única certeza. E aí você vai olhando as ilustrações, e aí você acaba, sim, refletindo e chegando à conclusão de que talvez existam, sim, né, coisas muito mais interessantes a se cultivar na nossa vida do que coisas, né? Do que status, do que poder, do que ser alguém, né? O que é ser alguém? Você ter 5 faculdades, mas você não cumprimenta a pessoa do elevador, ou você ser uma pessoa super rica, né? Você ser um grande nome na sociedade, mas você trata mal o garçom. Então, assim, são coisas que valem a pena a gente cultivar, que não essas outras coisas que um dia a gente vai perder, né? Que um dia não teremos mais. Então, assim, muito bom o livro, é um livro incrível. Recomendo demais que você leia aí na noite do dia 30. Como eu falei, tem uma energia muito poderosa aí circulando nessa data. Então, aproveitem para refletir sobre isso. É muito interessante, gente, muito legal mesmo. Uma ótima leitura para a noite de Samhain, para a entrada do inverno, recomendo demais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aí o que você acha sobre isso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todo mundo e feliz Samhain!